Oi pessoal, bem-vindos ao canal Roça Riders. Antes de qualquer coisa, se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa um like por favor e um comentário também, beleza? E o papo de hoje, galera, eu gostaria de falar de um assunto bem filosófico aqui com vocês, filosófico ao mesmo tempo científico. Então eu convido aqui nesse belo pôr do sol, vocês não vão conseguir ver aqui porque está sendo tampado, mas esse belo pôr do sol aqui, vocês me acompanharam de carona aqui na Smurfette para poder conversar um pouquinho mais sobre isso daí. Bom, primeiro de tudo, eu não sou cientista, eu não sou astrônomo, eu não sou físico. Então, antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpa se eventualmente eu errar em algum termo técnico ou algum conceito. E eu peço que vocês se atenham à intenção aqui da mensagem que eu quero passar. O pôr do sol aí. Agora vocês conseguem ver. E a mensagem que eu quero dizer aqui, gente, é que nada é para sempre, nada é eterno. Quando eu digo nada, nada mesmo. E eu fiquei pensando muito nisso daí, que quando o Rings of Power, falo demais isso aqui no canal, né? Pra quem não gosta, eu falo demais. Mas eu gosto do universo do Tolkien. E quando o Rings of Power estava aí pra chegar, coincidiu de ter sido a época que eu comprei meu Kindle, né? Comprei no meio do ano, lá, sei lá, maio. Se eu lembrar, eu coloco aqui o card, eu contando aí de como que foi o unboxing do Kindle, como é que foi esperar ele chegar, né? O que a Amazon aprontou comigo e tal. E bom, fiquei bastante focado aí nos livros do Tolkien, falando aí da história, dessa mitologia que ronda o Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis não tem como não pensar nos elfos, que eu acredito que como característica principal que eles têm, e assim, de diferença dos humanos, é a questão da imortalidade, que inclusive os Númenóreanos tanto invejaram lá. Essa questão da imortalidade incomodou bastante, né, os humanos aí, mas o próprio Tolkien trata esse assunto de uma forma muito interessante, porque ele coloca que os elfos são imortais, mas são imortais enquanto durar o mundo, enquanto durar Arda, e depois, não se sabe. E os humanos, não, eles não têm esse vínculo com a Arda, então eventualmente se tiver um outro planeta, sei lá, eles teriam essa possibilidade de viver lá, talvez, né, tô conjecturando aqui. Agora vamos trazer um pouco para a nossa realidade, né? Vamos imaginar que a gente pudesse descobrir a fórmula da imortalidade, tal como a dos elfos. Ou seja, sem nenhum evento traumático na vida, ou nenhuma ferida irreversível, sem nada disso, seríamos imortais. Mas quanto tempo que a gente duraria? Bom, eu não sei quanto tempo exatamente que a gente duraria. A gente pode passar por algum efeito de extinção causado pela gente mesmo, guerra, doença. A gente pode passar por um efeito de extinção de algo que vem de fora, tipo um meteoro, uma tempestade solar, ou então a gente pode ser vítima da nossa tecnologia, igual acontece lá no Exterminador do Futuro com a Skynet, ou então também acontece na Era de Ultron, né, do Vingadores. Então, mesmo a imortalidade e o para sempre não são a mesma coisa. Mas vamos supor que nada de catastrófico acontecesse. Quanto tempo a gente duraria? Então, eu acho que a gente pode vincular isso daí à condição máxima que a gente tem para a vida aqui, né, na nossa galáxia mais próxima da gente, que é no Sistema Solar, que é o próprio Sol. A vida em si, ela é uma equação com inúmeras variáveis. Não vou falar que são incontáveis, não, que eu acredito que a gente vai chegar nessa equação algum dia. Mas muita coisa já foi levantada. Temperatura ideal, os elementos químicos ideais, pressão ideal, mais as condições que a gente teve já de, por exemplo, o próprio meteoro que extinguiu os dinossauros, que deu a possibilidade dos pequenos mamíferos dominarem a Terra, e por aí vai.
Então a gente colocando isso daí no papel, nessa equação, com certeza o Sol vai entrar nela, né? Vai ser um dos quesitos principais, inclusive provavelmente o Sol vai entrar com vários quesitos aí, né? Acredito que talvez gravidade, a própria temperatura. Eu não, como eu falei, não sou especialista para entrar nisso, mas uma coisa eu tenho certeza que é o Sol. E o Sol um dia ele vai se extinguir, porque basicamente o que acontece dentro de uma estrela? Como que nasce, né, primeiro uma estrela? Primeiro você tem lá uma nebulosa, uma quantidade gigantesca de gases, que inclusive a gente tem fotos muito bonitas aí agora do James Webb. Não sei se eu posso colocar aqui, mas enfim, se der eu vou colocar alguma foto aqui para vocês verem. Inclusive do que se considerado o berço das estrelas, que é uma imagem que a gente tem de uma nebulosa, que inclusive essa imagem ela chegou até a gente agora, né? O James Webb pegou ela por agora, mas ela foi emitida há muito tempo, né? Porque a gente tem que considerar que o estudo está muito longe e tem toda essa questão dos anos-luz aí de distância. Se eu não me engano, esse berço aí está a 6.500 anos-luz aqui da gente. Ou seja, né, na velocidade da luz, ela demorou 6.500 anos para chegar aqui, essa imagem. Só passar o caminhão. Então, quando você tem essa nebulosa e ela tem um tamanho significativo, principalmente lá de combustível, se eu não me engano, é o hélio, é aquelas partículas, né, vão se atrair. À medida que essa massa for crescendo, ela vai criar um corpo gigantesco, gasoso, tipo o nosso planeta Júpiter. Só que Júpiter não teve massa suficiente para se tornar uma estrela. Júpiter poderia ter sido uma estrela se ele fosse maior. Então acaba que o Júpiter ele tem as características aí de uma estrela dessas, em criação, né, de uma estrela bebê, vamos colocar assim, mas ele não teve tamanho suficiente. E esse tamanho é para quê? Para gerar uma condição lá de pressão, de temperatura, que propicie a fusão nuclear, que é basicamente dois elementos darem origem a outro, e a origem ela tem menos massa do que os elementos iniciais que a criaram. É hidrogênio, né? Hidrogênio que gera o hélio. Então você tem lá 4 moléculas de hidrogênio que vão gerar na fusão nuclear 2 de hélio. Só que 4 moléculas de hidrogênio são mais pesadas que 2 de hélio. E se você for olhar aquela equação lá do Einstein, né, que é MC, que energia igual a massa vezes velocidade, pela lei da conservação de energia, se você está unindo aí esses componentes todos e você está tendo uma massa menor, você está liberando energia, que é a energia nuclear. Tipo das bombas, né? Das bombas nucleares de fusão, que a gente tem. A fissão ela é o contrário. Ela é juntar 2 elementos e nessa junção aí sobrar energia, que é muito mais energético. Mas se vocês acharem interessante, eu posso comentar dessa questão das bombas aí em outro vídeo. Mas a coisa de hoje, a questão de hoje aqui, a analogia que eu quero fazer com a estrela, que ela vive a luz que ela emite, o calor que ela emite é de fusão nuclear. Só que a estrela ela vive em uma constante queda de braço entre duas forças. Uma que é a força da expansão gerada por essa explosão nuclear. Imagina, uma bola de fogo em constante explosão nuclear. Aquilo que é expandir o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo, como ela tem massa suficiente, né, para poder ser uma estrela e gerar toda essa condição, a força gravitacional dela também ali é muito grande. É uma queda de braço eterna ali entre a força de expansão causada pela fusão nuclear e a compressão pela gravidade. E eles ficam nessa daí, ficam nessa queda de braço aí, essas duas forças. Só que a gravidade ela precisa de massa para exercer essa força. A fusão nuclear ela precisa do combustível, né, que no caso é o hidrogênio. E esse combustível ele é finito. Por mais que demorem ali bilhões de anos para ele queimar, ele é finito. E alguma hora ele vai acabar. Só que tem todas as questões das diferenças, né, entre as estrelas, o tamanho delas. Algumas estrelas ali elas vão acabando, né, vão consumindo seu combustível, até umas estrelas menores vão zerar esse combustível, vão virar anãs brancas, sem emissão de luz e tudo mais. Então toda essa questão, né, do tamanho das estrelas entra também nesse ponto técnico aí que eu posso estar falhando em alguma coisa. Mas o nosso Sol ele tem capacidade de chegar nessa próxima fase, que é de ser uma gigante vermelha em algum dia. Ela vai queimar toda essa camada de hidrogênio que ela tem mais próximo ao núcleo dela, e ela vai começar a queimar as camadas superiores, que além de hidrogênio que tem nela, nessas camadas superiores, também tem os outros materiais que são gerados a partir da fusão nuclear que vai acontecendo à medida que o hidrogênio vai acabando. Então, não sou químico também, então não vou saber certinho, mas sei lá, o hidrogênio teve a fusão nuclear e foi transformado em hélio, né, liberando energia. Aí o próximo passo é com o hélio.
que vai ser fundido e vai virar... Ainda bem que eu dou desmofete, porque você passa nesses lugares, é tudo esgoto isso aí. A desmofete protege bem o pé. E eu sei que o momento crítico da estrela... Ah tá, aí voltando, né, para a questão da nossa vida aqui na Terra, que nada é eterno. Na hora que o Sol chegar nesse ponto, sei lá, daqui a quantos bilhões de anos, mas quando ele chegar nesse ponto, que ele é uma gigante vermelha, a Terra vai esquentar demais, né? Não vai se tornar apta para a vida como a gente conhece aqui não. Então isso aí já é um evento de extinção. Então por aí já teria acabado a vida na Terra, e se eu quisesse dava para acabar o vídeo aqui. Mas o vídeo não acabou, porque mesmo que o planeta Terra aqui acabe, pode acontecer de no futuro os homens imortais ou mesmo a gente ser capaz de criar uma nave, colonizar aí uma outra galáxia, né? Porque nossa galáxia vai estar condenada quando isso acontecer. Nossa galáxia não, desculpa, nosso sistema solar. Então às vezes a gente consegue achar algum outro planeta aí na galáxia, ou então, sei lá, Plutão se tornará habitável por alguns milhões ou bilhões de anos, porque o Sol cresceu, vai estar lá uma gigante vermelha e a condição de Plutão vai ser semelhante à da Terra, né? Desde que Plutão seja rochoso, né, e tudo mais, então que a gente consiga se adaptar com ele sendo gasoso, enfim, né? Tem que ter toda essa questão ambiental também para poder ser levada em consideração, além da questão climática e tal. Mas enfim, também não vou ficar rendendo muito em cima disso não. Vamos voltar para o Sol, né? Por causa do nosso Sol, o sistema solar como a gente conhece vai ser praticamente todo engolido aí por essa questão do Sol virar uma gigante vermelha. E depois disso? Bom, como eu falei, o Sol vai transformando uma estrela, né? Vai transformando um material em outro. Eu sei que essa questão da fusão, né, que vai transformando os materiais, uma hora você vai chegar no ferro. E aí que as coisas complicam. Porque, diferentemente dos outros elementos, que a fusão nuclear libera energia quando se transforma em outro elemento, o Sol, o ferro não. O ferro precisa de energia para poder acontecer a fusão. Então não vai ter mais aquele evento espontâneo, né, que acontece com combustível lá que está gerando energia. Aí nessa, a fusão nuclear, ela vai reduzindo, à medida que você vai tendo menos combustível ali. E eventualmente a força gravitacional, que estava em queda de braço lá, né, com a expansão da força nuclear, a força gravitacional vai ganhar essa queda de braço, vai comprimir esse núcleo, que vai ficar tão comprimido, né, por pressão e tudo mais, vai ficar tão quente que ele vai colapsar e explodir. E nisso daí acontece a tal da supernova, né, que é a explosão de uma estrela. Inclusive, a gente teve a mais recente, se eu não me engano, foi capturada em 2014, mas a gente teve uma muito perto da gente, em 1987. Foi capturada aí também pelos telescópios na época, que deu para ser vista até a olho nu na Terra, por alguns dias aí. Incrível, né? Tamanha explosão. Eu sei que a estrela, quando ela explode, ela emite ali milhões de vezes a luz que ela emite normalmente, numa vezada só. Então realmente é um evento bastante drástico. E dessa explosão podem acontecer de gerar duas coisas. Uma delas é a estrela de nêutrons, que é uma estrela que não brilha, é uma estrela que ela está tão comprimida, a densidade dela é tão alta, que os prótons e os nêutrons, os prótons e os elétrons, eles são pressionados de tal forma que eles se transformam em nêutrons, né? Que essa estrela aí é a estrela de nêutrons desse material. Essa daí é uma das opções, que você está gerando ali uma estrela de altíssima densidade, uma altíssima mesmo, né? Que tipo, um copo dela daria a massa da Terra, de tão denso que é ali, a estrela de nêutrons, tão pesada que ela é. Essa é uma das possibilidades. E se a massa resultante ali dessa supernova, nessas estrelas, se o tamanho da estrela assim o permitir, ela vai se tornar um buraco negro, que é um aglomerado de massa tão grande, que vocês sabem, né? Que puxa tudo, inclusive a luz. Se acontecer ali essa questão do buraco negro, né, de virar um buraco negro, é o estágio final ali daquela estrela. Uma das opções, né? Ou ela vai estar ali como uma estrela de nêutrons ou o buraco negro. Então esse é o fim de vida da estrela, né? Agora nós temos outro ponto aí que tem que ser levado em consideração. Porque vamos supor, né, que tudo isso daí aconteceu, mas que de algum motivo seja um ciclo, as coisas podem voltar ao estado que é hoje. Isso daí, infelizmente, a gente não sabe, a gente só pode conjecturar. Mas aí vai depender de alguns pontos cruciais. Porque assim, um buraco negro, ele vai emitir radioatividade ali.
ele vai ficar emitindo radioatividade, e isso assim, demora tanto tempo, é um processo tão lento, é tanta massa que tem ali, que o tempo maior do universo, né, que a gente vai chegar na era dos buracos negros, que o universo vai ser todo escuro. Primeiro porque as galáxias se afastando cada vez mais, o universo está expandindo, né, e as galáxias estão cada vez mais distantes. Então, até num futuro aí distante, o céu noturno vai ser completamente escuro. Se a Lua continuar lá, né, e a Terra continuar aqui, enfim, né, se tivesse isso tudo, a gente veria só a Lua à noite, iluminada, né, pelo Sol, que também não teria. Mas, quer dizer, o Sol poderia estar aqui, né, o Sol poderia existir. Não sei o que aconteceria primeiro, se é o universo, as galáxias estarem distantes ou o Sol apagar. Mas vamos supor que o Sol apagar seja a última coisa. Então a gente teria que só nosso Sol iluminando de dia e a Lua iluminada por ele à noite. Seriam as únicas luzes do céu, naturais. Então, além desse processo aí, né, aí eu estava falando que o buraco negro, ele fica emitindo radiação, o destino das estrelas é virar uma estrela de nêutrons, um buraco negro. Então dá para concluir que o universo vai ficar todo escuro, cheio de estrelas de nêutrons e buracos negros emitindo radiação. Até que essa radiação vai acabar e vai ter um monte de pedra inerte flutuando no universo. Né? Esse é o nosso futuro. Agora, isso faz parte de um ciclo? Vai resetar algum dia? Pois bem, isso depende de uma condição para isso daí poder resetar. Eu falei que o nosso universo está se expandindo, né? Essa expansão, ela pode ser que ela seja temporária e que em algum momento ela vai desacelerar ou até voltar a comprimir e reiniciar o ciclo. Né? Tipo assim, a gente vai expandindo, e depois começa a comprimir tudo. Aí, ao contrário, o céu noturno nessa situação hipotética seria extremamente claro, né? Porque as estrelas iam estar cada vez mais e mais próximas, até no momento que isso tudo ia se juntar e colapsar, explodir, e ia ter um novo Big Bang. Se é que teve um mesmo, não sei se teve, se não teve, mas em teoria seria isso. Mas para isso acontecer, tem uma questão que é muito simples. A massa do universo tem que ser maior do que esse coeficiente de expansão aí. Aí eu já não vou saber entrar muito bem nessa questão técnica, não. Ou seja, se a massa do universo for grande o suficiente para poder frear sua própria expansão, a tendência desse ciclo, desse processo todo ser cíclico, dele ir acontecendo em sei lá quantas, nem sei qual unidade de medida, né? Acima de trilhões, quaquilhões, quintilhões de anos, desse processo todo for cíclico, e se a energia disso daí toda for, tipo assim, toda a energia que ele usa para expandir, retrair, for a mesma em cada ciclo, né? Se a energia não for perdida nesse processo aí, a gente tem um ciclo, eu entendo que seja de fato eterno. Se a energia for perdida, em algum momento não vai ter energia suficiente para recomeçar o ciclo. E aí acabou para sempre. Quantos ciclos que isso aí é possível de acontecer? Não sei. A gente não sabe nem se vão ter novos ciclos, né? Porque pode ser que a energia que a massa do universo não seja grande o suficiente para fazer ele futuramente retrair de novo. Isso quer dizer que ele vai ficar cada vez expandindo. As estrelas vão chegar no fim das suas vidas, vão virar estrelas de nêutrons ou buracos negros. Nesse último caso, o buraco negro vai ficar emitindo ali radioatividade para o universo. Essa radioatividade não gera nebulosas, né? Não gera novas estrelas, né? Não nascem novas estrelas desses eventos, ou seja, é o fim do para sempre. Então, falei pra caramba, nem sei quantos minutos tem, deixa eu ver se a câmera tá gravando pelo menos. Falei pra caramba, galera, mas isso é um assunto ao mesmo tempo filosófico e científico. E eu acho bastante interessante pensar nessas coisas. Ou seja, tudo tem um fim, tudo. Então, às vezes, ciclos na nossa vida. Uma série que a gente estava assistindo, por exemplo, eu estava assistindo South Park. South Park tem, sei lá, 30 temporadas, um pouco menos talvez. Mais uns 4 filmes aí que eu vi. Eu pensei, puxa, 30 temporadas? Eu vou ficar vendo South Park muito tempo. Fiquei nada. Fiquei vendo um episódio atrás do outro aí, rapidinho acabou. As temporadas todas aí. Mesma coisa, são outros ciclos que a gente tem, né? A nossa própria vida é um ciclo, que também é um mistério, né? Se reseta, se não, mas isso daí é um tema que não é o que eu vou entrar aqui. Eu queria comentar somente colocar aqui que muito provavelmente nem o nosso universo ele é eterno. A não ser que, né, que tenha algum componente temporal nesse meio do caminho que seja distorcido por essa questão gravitacional. E eu sei que quanto mais rápido você está, mais devagar o tempo passa. Uma pessoa que está na velocidade da luz ali, em teoria, acho que ela nem envelhece, nem envelheceria. Será que esse é o caminho para durar para sempre, para a imortalidade?
Me fala aí o que vocês acham, se vocês ficaram até aqui, até agora no vídeo. Se ficaram, galera, muito obrigado, valeu por prestar atenção aqui. Se alguém tiver algum conhecimento técnico um pouco melhor em cima desse assunto, também eu aceito as correções aqui, as devidas correções. E a opinião de vocês também é muito bem-vinda, beleza? Valeu, turma, um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.